Esse vídeo aqui eu vim para te convencer do porquê é que você não deve seguir esses caras. Então eu vou te dar 4 motivos palpáveis para você ver verdadeiramente o que é que tá por detrás das câmeras que, na verdade, eles não mostram, tá bom? Se você quiser ter tudo às claras, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu tô aqui para clarear e ampliar a tua mente. Fechou? Vem comigo. A verdade é que muitos deles começaram nessa parte do coaching, desenvolvimento pessoal e tudo mais, porque viram que havia uma imensidão de pessoas que precisavam disso e na época não tinha no Brasil, sabe? Então eles quiseram trazer algo que lá fora já era muito popular para que você verdadeiramente mudasse de vida, mas isso também para te persuadir, ou seja, trazer vários gatilhos mentais, muita copy para você criar cada vez mais desejo e comprar essas pessoas. E para você entender esse ponto de vista aqui, você precisa ver esse vídeo até o final. Então vem comigo que eu vou te passar isso daqui. E se hoje você sair convencido de seguir ou não seguir, este é meu objetivo. O primeiro motivo do porquê você não deve seguir esses caras é por conta da síndrome de Galvão. Pá, Pacheco, mas síndrome de Galvão, que negócio louco é esse? Me explica. Explico. Síndrome de Galvão é quando você coloca aquele vídeo no YouTube, ou então até compra um curso, entra numa mentoria e tudo mais, e você tá lá só pra narrar e não fazer mais nada. E aí o cara fala 1 hora, fala 2 horas, fala 3 horas, ele fala, e você só vai ali nos pontos cruciais, não positivos, mas sim negativos. Ah não, mas esse cara aqui, ele falou uma coisa, ele linkou Deus na hora que ele foi vender, nossa, mas esse cara, ele é horrível, o que ele tá fazendo é pecado e não sei o que lá, e crucifica o cara e esquece de tudo de bom o que ele tinha falado antes. E a síndrome de Galvão te impede de formar uma coisa, que é o teu entendimento sobre aquele conteúdo, dentro daquele curso, mentoria, ou até mesmo vídeo no YouTube gratuito que você estava vendo. Porque como é que é formada a estrutura do nosso entendimento? O entendimento, ele tá aqui no meio, aqui a gente tem um E, esse E significa estrutura, ou seja, o que é estrutura? É 1, 2, 3, 4, 5, é A, B, C, D, E, F, G, isso é uma estrutura. E aí você tem a lógica, que é, poxa, faz muito mais sentido 1, 2, 3, 4, 5 eu falar pra você decorar isso do que eu falar pra você decorar 5, 3, 2, 7, 1. Pá, mano, pra que eu vou decorar isso? Qual que é o sentido? Não sei. Já a lógica do 1, 2, 3, 4, 5 é que são coisas que seguem uma após a outra e tudo mais. E essa daqui é o contexto. Então eu te dar um exemplo, você tá buscando aprender algo novo e quando você pega este algo novo que você aprendeu, que você absorveu, você se questiona, como é que eu posso aplicar isso dentro da minha vida? A área da sua vida em que você decide aplicar é o contexto que isso está inserido, tá? Então, para que a gente forme o entendimento, a gente precisa da estrutura, da lógica e do contexto daquilo. Pero contudo e todavia, existem 2 coisas malditas que te impedem de formar o teu entendimento, que é esse D e esse C. O D significa dúvida e o C significa crítica. Ou seja, quando você tá nesse seu modo síndrome de Galvão ativado, tudo o que essa pessoa fala que poderia gerar um entendimento pra você é descartado, porque você foca numa única coisa, na dúvida. Caramba, será que isso que esse cara falou é verdade? Caramba, de onde que esse cara tirou isso? Putz, mas será que esse cara transformou tantas vidas mesmo? Putz, mas não sei o que, ela fica na dúvida e foca só na dúvida. E quando você coloca seu foco em uma única coisa, é aquilo, é uma única coisa. Aquilo que tava assim, disposto a receber muita coisa, fica assim, focou aqui, é essa a única dúvida que eu tenho, então eu descarto tudo que esse cara está dizendo ao meu redor. E também da crítica, que é de pegar o que esse cara disse uma vez ou algumas vezes, enviesar em um lado em que você acredita que é aquilo, não necessariamente foi confirmado, então às vezes mesmo você tem uma comunidade de pessoas que falam, ah não, verdade, eu não concordo com aquele cara por conta disso e tudo mais, e estão ali somente para criticar. E quem critica não transborda, quem critica se esquece do transbordo que está ocorrendo por detrás daquilo que esse cara tá falando. Então não siga esses caras, porque não vai adiantar de nada pra você continuar seguindo eles e quando você vai falar, agora eu vou absorver esse conteúdo, na verdade fica focado ali na dúvida, na crítica, nas coisas que não vão te trazer nenhum benefício, tá? E quando eu falo de
não ficar com o olho na dúvida, eu não tô falando pra você não questionar. Isso daí é diferente. Eu acredito sim que você deve questionar as coisas. Poxa, esse cara tá falando isso, por que ele tá falando isso? Qual é o embasamento que ele tem? De onde que ele tira essas coisas? Isso daí é muito importante. Só que você faz esse questionamento após você adquirir aquela informação. E aí quando você aplica ela, informação mais aplicação, aí você toma noção do conhecimento. E aí dentro disso você vai entender se aquilo é embasado verdadeiramente, se funciona ou não. O outro motivo do porquê você não deve seguir esses caras é se não for para você modelar eles, tá bom? Eu vou te dar um exemplo de uma vez que eu ouvi do Felipe Tito algo sensacional, que foi o seguinte: ele disse que quando ele ouviu essa parada de modelagem pela primeira vez, ele falou, pá, eu nunca cheguei a ter um mentor assim, poxa, um cara ali, único, 1 a 1, que me ajudasse e tudo mais. E o que o Felipe Tito fez? Ele foi pegando diversos caras e modelando uma coisa exponencial de todos eles. E pegando cada peça, encaixando em si, ele formou o Megazord chamado Felipe Tito. Quando eu ouvi isso, a minha mente explodiu e eu falei, caracas, meu, é essa pegada, isso faz muito sentido pra mim. E um dos outros caras que fez isso foi o Pablo Marçal. O Pablo já fala que ele já modelou mais de 200 pessoas. E os gatilhos de modelagem que você deve usar é de simplesmente pegar aquilo que é melhor do outro e trazer aquilo para si. Como que aquele cara faz tal coisa? Como que aquele cara pensa em tal coisa? Como que aquele cara age em tal situação? O que esse cara fez para chegar onde ele está hoje? Quais foram os fatores que levaram ele até o sucesso que ele está? São alguns questionamentos que você se faz, busca essa informação, aplica, age diante a isso e aí você adquire esse conhecimento. E quando eu vou falar de modelagem, eu não posso deixar de citar PNL. E o que é a PNL? É a programação neurolinguística, ou seja, você entender o jeito que aquela pessoa pensa, sente, age e faz. E se você quiser entender mais sobre modelagem e PNL, eu recomendo um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto, que é este aqui, do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Esse livro aqui é maravilhoso e além de modelagem tem uma porrada de coisa que vai mudar a tua vida, tá bom? E querendo ou não, esse daqui também é um dos meus mentores, o Tony Robbins, não porque ele me mentorou presencialmente ali no 1 a 1, não, mas porque eu peguei algumas das coisas que esse cara pensa e faz e trouxe pra minha vida. Então eu modelei ele em alguns aspectos para também conseguir construir o meu Megazord, Gabriel Pacheco, pegando de um aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Eu falo o que esse cara tem de melhor, eu vou trazer pra mim, tá bom? O outro motivo do porquê você não deve seguir esses caras é por causa do fator conforto. Se você não está disposto a ouvir algumas verdades na tua vida e deixar de ser um bosta, você vai continuar nessa baita zona de conforto que você acha que tá tudo bem, você ganha bem, você tá bem financeiramente, você tá bem com a tua família, você tá bem em tudo, você é perfeito, não tem nada pra melhorar, você já chegou na estaca, uau, Master Blaster, e se você ouvir desses caras, é como se estivesse infligindo o seu ego, tá bom? Se você continuar com essa mentalidade de bosta, você não vai atingir mais nada na tua vida. E desculpa, se você já atingiu o 100%, a perfeição, já pode morrer. Seu lugar nessa terra já chegou, já tá tudo certo, o seu propósito aqui já acabou, tá bom? Na verdade, se você acha que tá tudo 100% maravilhoso, que não tem mais nada pra melhorar na tua vida, é que muito provavelmente a régua que você tá colocando, ela em si, é que é muito baixa. E aquilo que você achava que era normal e tudo bem, na verdade é só comum. Sabe o que é normal? O normal é você ser exponencial. Então se a sua régua tá aqui hoje, pega essa porra e coloca aqui em cima, porque você merece muito mais do que isso. Então se for pra ter uma referência, utilizar esses caras e falar, uau, esses caras chegaram, eu também posso chegar, você deve sim seguir eles. Mas se não, se você não tiver disposto a sair de uma baita de uma zona de conforto e continuar nessa tua vidazinha medíocre, com a régua aqui embaixo, tá tudo bem. Não siga ninguém. E o último motivo do porquê você não deve seguir esses caras é se você não consegue entender o fator do ROI. E o que é ROI? Return on Investment. É exatamente isso, retorno sobre investimento. Ou seja, você precisa entender, quando você está comprando algo novo, essa é a metodologia que eu faço de compra de qualquer evento, curso, mentoria que eu vá fazer, eu vou me perguntar, qual que é o retorno que eu vou ter disso daqui? E esse retorno ele pode ser tanto
financeiro quanto de conhecimento. Às vezes você vai fazer algo para ter um baita retorno espiritual, ou então para ter um baita retorno de sentimento, ou então, eu vou te dar um exemplo, se você vai fazer uma viagem, o retorno que você quer daquilo é uma satisfação, daquele lazer e tudo mais. Mas às vezes se você quer comprar um curso que te ensina a vender, o retorno que você quer daquilo é um aumento no seu faturamento em vendas. E aí você precisa entender, sei lá, se eu comprar um curso que custa R$3.000, em quanto tempo que esses R$3.000 vão voltar? Se em quanto tempo esses R$3.000 vão voltar, eu já paguei esse investimento e depois disso tudo é lucro. É algo que eu vou ganhar e que antes seria impossível eu aprender sem investir em alguém que soubesse isso. Isso, claro, tô dando um exemplo se fosse para venda e tudo mais, algo que verdadeiramente trouxesse um dinheiro de retorno. Mas às vezes se esse dinheiro for de espiritual, de propósito, seja para você atingir mais das tuas metas, você precisa entender o que eu vou ter de retorno quanto a isso. E aí você bota na tua balança. Cara, sei lá, o que é R$3.000 hoje pra você e e se esses R$3.000 fizerem você realizar todos os seus sonhos, o que é que vai valer? Quanto que vale esses R$3.000 se for pra realizar todos os seus sonhos? Você sabe? Você tem uma noção? Então é isso que você tem que colocar na ponta do lápis. Se você vai decidir, eu sigo esses caras? Sim ou não? Eu compro desses caras? Sim ou não? É assim que eu faço, é assim que eu penso. E eu espero muito que você tenha verdadeiramente curtido esse vídeo aqui. Você achou aqui que eu ia falar pra você 1 milhão de motivos e contar 1 milhão de mentiras sobre esses caras e falar: uau, você não tem que seguir fulano de tal, porque ele é um baita de um mentiroso e tal. Não, a parada é a seguinte, você tem que fazer na sua vida aquilo que você acredita que é melhor pra você. Eu te passei aqui alguns pontos de vista. Se você verdadeiramente é uma pessoa que, sei lá, quer continuar na zona de conforto, que não aceita ouvir umas verdades, não segue mesmo, porque não vai mudar nada na tua vida. Então, se você quer ouvir, aplique. Se você quer ouvir e ver, faça para ter resultado, tá bom? Essa é a filosofia que eu sigo e eu acredito que talvez você também deva seguir. Se você seguir isso, eu não tenho dúvidas que você terá mais resultado. Só que eu preciso fazer isso aqui porque esse nosso bendito YouTube exige que eu coloque aqui alguma coisa para você querer clicar nesse vídeo, tá bom? Então não me culpe o YouTube. Sacanagem. Turma, vamos pra cima com tudo, que não é nem o começo, é só a beiradinha dele. Valeu demais!